Abra a Bíblia de vocês aí em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1. Nós vamos ler um texto muito precioso da palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 1. E enquanto você está abrindo, eu quero só pedir para um querido amigo ficar em pé. O Vitor e a Flávia estão aqui, fiquem em pé. Eles são os nossos líderes de jovens lá na igreja do Swiss Park, o Ministério Livre Acesso. Vamos dar um aplauso forte para eles aí, em nome de Jesus. Nós amamos vocês, são muito bem-vindos aqui. E esse ano nós vamos caminhar muito junto com o pessoal do Swiss Park. Então vocês vão ver esse bigodão sempre por aqui, ou a gente lá, em nome de Jesus, fechou? É nóis, conta com nós aí. Depois todo mundo vai lá dar um abraço neles lá, diz que eles são bem-vindos. E é isso aí, fechou? Quem aí achou 1 Pedro capítulo 1? Então você que achou, fique em pé para a gente ler a palavra de Deus com muita reverência, a palavra do Senhor, amém? 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, nós vamos ler. Apenas 4 versículos nós vamos ler. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz assim: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou o Cristo dos mortos e lhe deu uma grande glória. Fecha o olho, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, nessa noite, porque sabemos que a Tua presença, Senhor, está nesse lugar. E se, Senhor Jesus, a Tua presença não estivesse, de nada aqui, nada, Senhor, faria sentido. Por isso nós te agradecemos, Pai. E pedimos, Senhor, que agora a luz da Tua palavra, diante da exposição do texto que nós lemos aqui, que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor, e que o Senhor ministre aos nossos corações, que não seja a minha voz, que não seja eu, Senhor, a acrescentar algo à vida de alguém aqui, mas que seja a voz do bom pastor, que é a voz do Senhor Jesus ministrando aqui. Ministra a minha vida inclusive, Pai, mas que se calhe a minha voz, para que nós possamos ouvir o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Gente, esse texto que nós lemos é um texto muito precioso, porque ele trata de algo que é muito importante para as nossas vidas. Muito importante mesmo, porque aqui está falando de uma compra. Está falando de um preço que foi pago, de algo de grande valor que foi comprado por alguém, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós não estamos falando de um tênis muito caro, nós não estamos falando de algo com um valor qualquer. Nós estamos falando nada mais, nada menos de eu e você. Nós estamos falando de que esse texto fala que nós fomos comprados por um altíssimo preço. Por um altíssimo preço. E aqui diz que quem pagou esse preço foi Jesus. Jesus pagou o preço. E como nós lemos aqui, Ele não pagou o preço por mim e por você. Não pagou com ouro, que é algo que tem grande valor, mas perde o seu valor. Ele não pagou com prata, que é algo que também tem valor, mas perde o seu valor. Não. A Bíblia diz que Ele pagou com o próprio sangue. Ou seja, Jesus, quando Ele vai na cruz, Ele não simplesmente está fazendo um ato simbólico. Ele não está fazendo algo bonito para que a gente ficasse falando aqui. Não é isso. Espiritualmente, o que está acontecendo ali é Jesus com a própria vida, morrendo naquela cruz. Ele está nos comprando com um preço que custou a própria vida. Mas como assim? Essa é a pergunta. Mas como assim comprando? Comprando do quê? Comprando para quê? Comprando por quê?
Essa é a dúvida que muitos têm. Então eu quero, antes de nós continuarmos trabalhando nessa linha da compra, eu quero lembrar você uma lógica clara relacionada à nossa vida, uma lógica clara sobre eu e você. A verdade é que desde lá de trás, com Adão e Eva, quem já ouviu a história de Adão e Eva, levanta a mão. Quem nunca ouviu a história de Adão e Eva, levanta a mão. Olha, abaixou ali, abaixa a mão aí. Então todos conhecem a história de Adão e Eva, que pelo um ato errado, um ato de desobediência a Deus que fizeram, colocaram para dentro da humanidade algo chamado pecado. Esse pequeno elemento que se chama pecado, ele praticamente destruiu aquilo e o propósito pelo qual eu e você fomos criados. Trouxe uma realidade destrutiva agora para o ser humano. E aí, gente, se há algo que o pecado que vem do nosso inimigo, ele faz, não, assim, vamos dizer, ele não quer ser muito gentil comigo e com você. O pecado, ele não quer ser legal com você, por mais que às vezes ele pareça, por mais que às vezes a ideia que ele passe é de que é algo bacana, algo suave, algo gostoso. A ideia do pecado é fazer de mim e de você prisioneiros dele. A ideia é fazer a gente preso eternamente. E a questão é que o pecado, ele consegue fazer isso. Desde então, Adão e Eva, eu e você, já nascemos com uma condição de escravos do pecado. É isso que a Bíblia nos deixa clara. Nós nascemos como escravos do pecado. E aí Paulo, lá em Romanos, no capítulo 6, ele ensina algo muito importante para mim e para você. Olha só o que ele fala. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que decidem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte. Ou seja, Paulo já está dando uma condição para nós. Ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida e a justiça. Ou seja, o que eu quero que você entenda é que esse preço que nós estamos falando de Jesus aqui, essa compra que eu estou falando para você, não é simplesmente uma compra simbólica, não é isso. Jesus estava comprando na cruz a liberdade para mim e para você, de agora podemos não escolher mais sermos escravos do pecado e sermos agora servos de Cristo, que nos leva à vida eterna. Quantos aqui estão comigo? Vocês entenderam isso que eu disse? Foi muito difícil? Não foi difícil, graças a Deus. Então o que eu quero que você entenda é que o preço que foi pago por mim e por você, ele nos tira dessa escravidão do pecado, nos tira desse caminho que nós estávamos todos caminhando, que é um caminho de morte eterna, um caminho do inferno. E deixa eu falar uma coisa para você, quantos aqui estão com calor? Esse calor aqui, gente, não é nada perto do inferno. O inferno é muito pior. E você sabe por que você não está com mais calor? Porque graças a Deus conseguimos ligar o ar-condicionado. Posso ouvir um amém? Amém. Porque caiu energia, acho que uns 10 minutos antes de começar o culto, caiu energia. E aí, estava um caos. Mas agora o ar-condicionado chegou. É mais ou menos o que Jesus faz na nossa vida. A gente está aqui caminhando para o calorzinho do inferno. Vem Ele, nos salva, liga o ar-condicionado e leva a gente para o paraíso. Olha que coisa boa. Uau, que espiritual. Mas a questão é que o preço que Jesus pagou na cruz, esse preço, quando Deus nos compra, Ele nos compra para nos dar uma nova opção. Ele nos compra para nós sermos dele. Ele nos compra para nós sermos livres nele agora. Ele nos compra para nós sermos santos como ele. Ele nos compra para nós sermos felizes de verdade, sem a culpa que o pecado nos traz. Porque eu vou ser sincero com você, não tem ninguém que vive uma vida de pecado, que vive sem culpa, que vive feliz, que vive tranquilo. Até porque a maioria das coisas que nós fazemos pecando, você tem que fazer escondido, porque se as pessoas descobrirem, você sabe que está errado. Então Jesus nos compra para nós sermos livres dessa culpa, para nós sermos felizes de verdade. Ele nos compra para nós nos tornarmos cidadão do reino dos céus, do reino de Deus. Ele coloca sobre mim e sobre você uma patente de que agora você não é apenas uma criatura, você é filho dele.
E quando você é filho, cara, Deus cuida daqueles que são filhos. Deus nos compra para sermos filhos. Deus nos compra para morar dentro de você. Olha que coisa maravilhosa. Antes de Jesus, gente, ninguém tinha acesso à presença de Deus, somente o sumo sacerdote. Mas quando Jesus, ele morre na cruz, quando ele te compra e ele te dá o direito agora de o próprio Espírito Santo dele morar dentro de você. O poder que habita nele agora pode habitar dentro de você. Cara, isso é muito poderoso, isso é muito maravilhoso. E tudo isso ele fez por amor. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter morrido por nós, sendo ainda pecadores. Ou seja, não importa o quão pecador você era, Jesus pagou o preço. Jesus pagou e acabou. Agora depende de você. Agora, sabe qual que é a maior loucura disso tudo? Pausa dramática para a água. Uau. Sabe qual é a maior loucura disso aqui? É que esse autoinvestimento que Deus fez. Imagina você comprar algo muito caro, fazer o maior investimento da sua vida. Quem cuida disso que você investiu? Fala aí. Quem? Você. Agora, sabe qual é a loucura? É que esse autoinvestimento que Jesus fez, é claro que Deus cuida de nós, mas esse autoinvestimento que é a tua vida, o preço que Ele pagou pela tua vida, quem cuida dela é você. O maior investimento, quem cuida somos nós. Diferente do pecado, que simplesmente te envolve e te leva para o buraco, você querendo ou não. Se você se enfia no pecado, o destino já está tudo certo, você já sabe o spoiler da sua vida. Jesus pagou um preço, Jesus nos comprou com o próprio sangue, mas Ele confia em nós a responsabilidade de nos mantermos vivos nele, de nós nos mantermos firmes no propósito pelo qual Ele nos comprou. Então, com isso, eu quero de uma maneira rápida trazer algumas coisas que são importantes, que dentro desse contexto de compra, eu e você devemos fazer para valer esse investimento de Deus em nossa vida, para que tudo isso que nós falamos faça sentido. A primeira coisa que eu quero que você guarde no teu coração, e eu quero que você repita para a pessoa que estiver do seu lado: a primeira coisa diante dessa compra é identificar. Fala isso para quem está do seu lado. Identificar, mas fala com vontade. Identificar. Sabe o que eu quero dizer? Olha só, a primeira coisa que a gente faz quando a gente compra algo de muito valor, por exemplo, quando a gente compra um terreno, você vai construir tua casa. Quando você, amém, glória a Deus, o irmão ali já, amém, glória a Deus, já arrancou a aliança. Calma, filho, calma aí, meu amigo. Quando a gente compra um terreno, por exemplo, antes você passava lá, o terreno ficava aberto. Você já passou, às vezes tem um monte de casa, tem um terrenão aberto lá, os matos grandes. Você já viu? Alguém já viu um terreno aberto? Beleza. A primeira coisa que a gente faz quando a gente compra o terreno é fazer o quê? Colocar uma cerca lá, colocar um muro. Por quê? Não somente por conta de proteção, porque até porque o que tem lá dentro? Ninguém vai entrar num terreno baldio para roubar mato, não é verdade? Mas por que a gente coloca lá um muro, uma cerca, ou aquelas grades, sei lá, seja lá o que for? Para identificar que aquele terreno agora tem um dono, e de que ali vai ter alguma coisa que vai ser construída. A gente coloca isso. Em alguns casos, por exemplo, de construtora, eles colocam aquelas coisas de ferro e ainda colocam o logotipo deles.
Coloca lá, aqui vai ser um prédio da MRV, por exemplo. Não é? Coloca lá. Por quê? Porque a cerca, o muro, a grade, seja lá o que for, ajuda a identificar agora de uma maneira pública, de que aquele lugar, que aquele terreno, agora ele não está ali simplesmente vazio. Ele agora tem um dono, ele agora é propriedade de alguém. Ele coloca uma marca dizendo: aqui ninguém pode entrar de qualquer jeito. Aqui não é mais agora festa do caqui não, agora aqui tem um dono. É uma marca que é colocada. Ou tipo no escritório. Eu lembro que quando eu trabalhava na produtora, cara, foi muito engraçado. Tinha uma menina que foi trabalhar lá com a gente. Ela trabalhou com a gente 4 dias. Começou na segunda. Na quinta ela falou que não queria mais trabalhar. Pediu demissão. Porque ela queria mais tempo para a família dela. 4 dias ela trabalhou. Mas é engraçado que nesses 4 dias, cara, ela chegou, ela botou, logo no primeiro dia, botou um porta-retrato dela, o nome dela assim, aquelas esculturinhas, botou o nome dela. Ela botou as coisinhas dela, trouxe um estojo de canetas. Como é que tinha aquelas canetas coloridinhas? Stabiló. Nossa, haters, calma, Stabilo. Tá bom, Stabiló. Cara, a menina colocou e enfeitou tudo. Tipo assim: irmão, não importa quanto tempo eu vou ficar aqui, essa mesa aqui é minha, firmeza. Ninguém senta na minha cadeira não. A questão é que a primeira coisa que acontece diante de uma compra de algo muito valioso é a identificação. É identificar que aquilo agora tem um dono. E com relação à nossa vida é exatamente assim que acontece. Porque Jesus, Ele nos comprou com um grande preço, ou seja, Jesus pagou um preço agora por nós. E aí sabe o que Ele faz? Ele entrega na tua mão agora uma cerca. Ele entrega agora na tua mão um material para que você coloque essa cerca na sua vida, dizendo: agora essa vida aqui, ela não é mais de qualquer um. Ela não está aí à deriva para qualquer pessoa não. Agora essa pessoa aqui tem um dono, e esse dono é Jesus. Ele te entrega a cerca e você coloca se você quiser. Você identifica se você quiser. Mas é importante a gente entender que quando nós nos rendemos a Jesus e escolhemos Ele, diante dessa compra que Ele fez, nós precisamos identificar agora publicamente de que eu sou uma propriedade exclusiva de Deus. Agora, sabe qual é o problema? É que muitos de nós até queremos ser propriedades de Deus, mas nós queremos só ser propriedade onde ninguém está vendo, ou queremos ser propriedade, mas não exclusivas de Deus. E aí que começa o problema, porque aí infelizmente muitos de nós, por algum tempo até trazem para si uma identidade de Deus. Mas vai passando o tempo, vai passando os dias, vão se apresentando as oportunidades, e conforme as coisas vão acontecendo, vão deixando essa identidade de Deus que é colocada sobre nós de lado. É esquecido a pontos de alguns sequer perceberem onde você está, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, às vezes até mesmo dentro do ambiente da tua família, perceberem de que ali há um cristão de verdade. Na minha época tinha um personagem que era mais famoso, que é o 007, que é um agente secreto. E eu lembro que constantemente alguns pastores diziam: não seja um crente agente secreto, que ninguém sabe que você é. E é exatamente isso que às vezes acontece com alguns. Hoje o que mais tem são jovens, adolescentes, que às vezes aqui dentro são cristãos, mas quando chega no ambiente lá fora, passa uma imagem completamente diferente disso. Passa uma imagem de que essa propriedade aqui não tem um dono exclusivo. Seja pela postura, pelas coisas que fala, pelas escolhas que faz, não importa. A verdade é que muitos de nós
não fechamos a nossa vida com essa identidade, dizendo: eu sou uma propriedade exclusiva de Deus, e quem olhar para mim tem que enxergar de que eu sou de Jesus. Eu sou diferente dos outros que estão por aí, eu sou de Jesus. Por exemplo, em Isaías, no capítulo 5, Isaías está contando uma parábola, e ele diz assim que quando Deus compra uma vinha, a primeira coisa que ele se preocupa em fazer, sabe o que é? Cercar. Ou seja, identificar de que ali Deus é o dono. Esse aqui é meu. Então, a primeira coisa que eu quero que você guarde é exatamente isso. O preço que Jesus pagou sobre nós é um preço altíssimo. Você precisa, a partir de hoje, se é que você já não fez isso, começar a identificar a sua vida como uma propriedade exclusiva de Deus. Para ninguém, e muito menos o pecado, olhar para você e achar que tem uma oportunidade de entrar ali e fazer uma sociedade com Deus. A segunda coisa que eu quero que você guarde, que é importante fazer diante de uma grande compra, fala para a pessoa que está do seu lado, é uma limpeza. Fala forte. Nossa, virou um mercado agora também. Nesse texto que eu citei de Isaías, presta atenção aqui. Nesse texto que eu citei de Isaías, olha só, Isaías está dizendo: o meu amado tem uma vinha num espaço fértil, cercou-a, como eu disse, e aí ele diz: limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, ou seja, árvores de uva. Ainda bem que vocês sabem. O que eu quero dizer, vamos pensar na ideia do terreno de novo. O terreno lá está cheio de mato, está cheio de pedra, tem uns negócios zoados. Todo lugar que precisa ser construído alguma coisa, todo lugar que é comprado para ser levantado alguma coisa, precisa de limpeza. Precisa tirar as pedras, precisa tirar o resto das coisas que não servem para a construção. Precisa ser limpo. Se for plantar alguma coisa, falando por exemplo no sentido de árvore, precisa ser mexido a terra, precisa tirar as pedras até que estão mais profundas, para que as árvores agora tenham espaço para as raízes se aprofundarem. Se for falar então de construir alguma coisa sólida, como uma casa, como um prédio, é preciso preparar a terra, é preciso tirar tudo, fazer uma fundação para que os alicerces estejam fundos o suficiente para aquela casa ser forte. E deixa eu te falar uma coisa aqui, presta atenção. Se tem algo que Deus quer fazer na minha e na sua vida, se tem algo que Deus deseja fazer esse ano 2024, é construir coisas sólidas na sua vida, te fazer alguém com os alicerces fundos e firmados, fazer algo novo na sua vida, uma vida diferente da vida que você teve até aqui, construir coisas grandes através de você. Eu creio nisso. A palavra de Deus nos mostra isso. Por exemplo, quando ele diz: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejardes. Ou seja, Deus tem planos para nós, mas antes de realizar, antes de construir, antes de colocar as estacas, antes de aprofundar as raízes, Ele precisa limpar o terreno, Ele precisa ajeitar a terra. Mas isso acontece quando nós permitimos, e é aqui que está o problema. Sabe por que um monte de gente tem dificuldade de permitir que Deus limpe a nossa vida? Que Deus limpe o nosso coração? Porque limpeza dói. Porque limpeza mexe naqueles cantinhos que ninguém quer mexer. Limpeza dá trabalho. Eu estou lá na minha casa, por exemplo, 4 dias já quase, sem tapete na sala, porque a Marina quis limpar o tapete. Dá muito trabalho. E quando se trata da nossa vida, limpar dói.
machuca. Sabe por quê? Porque o processo de limpeza é incômodo, mexe nos cantinhos da nossa vida, onde tem coisas que a gente não quer mexer, onde tem coisas que a gente não quer limpar. Falando, por exemplo, da terra, a lâmina que é afiada do arado tem que entrar e vem rasgando a terra, para que aquela terra se torne boa. Então presta atenção uma coisa: a lâmina de Deus, diante do preço que é comprado, precisa entrar na nossa terra, na nossa vida, e começar a limpar, tirar as pedras, tirar as impurezas, tirar tudo aquilo que não serve. Ou seja, o que Deus quer fazer já hoje, diante desse ano de 2024 que está começando, é começar a limpar os pecados que você tem carregado, que estão lá no cantinho, que ninguém sabe, que você não quer que ninguém saiba. Deus sabe, Ele já quer começar a limpar hoje. Deus já quer começar a tirar as raízes desse pecado, para que você não sofra com as mesmas coisas que você tem sofrido durante tanto tempo. Outra coisa, Deus quer tirar angústias que você tem carregado durante tanto tempo, tirar mágoas com pessoas que antes você amava, mas agora você não suporta mais olhar na cara. Deus quer tirar a falta de perdão do nosso coração e começar o ano perdoando. Começar o ano tirando as raízes de amarguras e colocando agora raízes férteis de Deus. Tirar preocupação desnecessária. Tirar a ansiedade que vem corroendo por dentro, para dar a paz que só o Senhor pode dar. Mas o único que tem poder para fazer isso, essa limpeza, é o Senhor. E sem limpeza, uma propriedade nunca vai conseguir ter o valor de uma grande construção. Porque se for construída em cima de sujeira, é questão de tempo para cair. Então, tem que deixar o dono limpar. A terceira coisa, fala para a pessoa que está do seu lado e já fala forte: proteger. Está melhorando. Fala mais forte. Olha para a pessoa que está do seu lado assim, ó. Põe o dedo na cara dela. Fala assim, ó: proteger. Calma, não precisa se exaltar também. Calma. Beleza, volta aqui comigo agora. Ó, Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, versículo 1. Para quem não sabe, é o salmo que eu e Marininha, quando a gente estava naquele chavequinho de namorado, tá naquele papo frouxo, manso, eu falei para ela uma coisa. Eu falei assim: Marininha, tem algo que eu preciso que você saiba. Nós vamos começar a construir um relacionamento, eu mais tu. Mas tem um salmo da Bíblia que eu sinto que é Deus querendo falar algo comigo e com você. O cara já era o profeta do namoro. Eu falei assim para ela, Salmo 127, 1. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é em vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. Falei ou não falei? É isso mesmo, não sou mentiroso não. Olha só, sabe o que significa sentinela? Sentinela significa guarda, simples assim. O que eu quero que você pense, uma coisa comigo aqui que é muito simples, é que olha só, por exemplo, falando do templo, lembra o templo de Israel lá, construído por Salomão? Quem guardava o templo era o Senhor? Sim ou não? Sim, quem guardava o templo era o Senhor, está escrito lá em 2 Reis capítulo 11. Mas o templo, que era algo de Deus, que tinha as coisas de Deus, que Deus guardava, tinha sentinela, ou seja, tinha guardas, sim ou não? Alguns tiveram dúvida aí já. Sim ou não? Sim! O templo que era guardado por Deus tinha guarda. Sabe o que isso significa? Significa que o texto que a gente acabou de falar aqui, Salmo 127, diz que mesmo com o Senhor guardando, havia uma sentinela. Quando ele diz assim:
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, ou seja, em vão vigia o guarda. Sabe o que significa? Significa que mesmo com Deus protegendo a sua propriedade, precisa haver um sistema de segurança, precisa haver sentinela. Sabe por quê? Porque aquilo que a sentinela é incapaz de fazer, aí sim Deus faz. Agora a gente vive muitas vezes achando que não precisa fazer nada. Agora eu sou de Deus, Ele me protege, o pecado foge de mim e eu sou o santão. Não precisa de mais nada. Mas o texto diz, nós precisamos colocar Deus no devido lugar, mas se o sentinela não estiver lá, está desprotegido. Está desprotegido. Então presta atenção numa coisa: a força do sentinela vem do Senhor, a força do guarda vem do Senhor. Mas o que eu quero que você entenda é que alguém que é comprado por Jesus, alguém que é comprado pelo Senhor, que tem a identidade, a identificação do Senhor, está permitindo que Ele limpe, precisa também montar uma torre. Isaías 5 que a gente falou, lembra Isaías 5? Que a gente falou na hora da limpeza, diz, olha só: o meu amado tem uma vinha no espaço fértil, cercou-a, limpando-o das pedras, plantou-a de excelentes vides e edificou no meio dela uma torre de sentinela. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, imagina, tem uns bandidos, e aí tem uma casa com muro baixo, toda escura, sem proteção alguma, e uma casa cheia de muro, com cerca elétrica, muito bem fechada, com muita luz. Qual o bandido vai escolher entrar? A difícil ou a fácil? A fácil. Porque a verdade é que nós precisamos montar guarda na nossa vida, montar uma sentinela para proteger o nosso coração. Agora tem muita gente que parece bobo na vida, que parece que brinca com as coisas de Deus. Tem gente que acha que agora porque é crente o diabo vai olhar e falar: ah, droga, perdi um, ai, menos um para minha conta. Presta atenção numa coisa: agora que você é crente, agora que você é propriedade exclusiva de Deus, é agora que o diabo quer atacar a sua vida. É agora que o pecado quer te levar cada vez mais para o buraco. Aí o que acontece? Tem um monte de gente que fica viajando, fica perdidão, e fica indo cada vez mais próximo das suas fraquezas, fica andando numa zona de perigo, fica andando num lugar onde parece que tudo que vê, tudo que olha, tudo que ouve, parece que atrai para a tentação do pecado. Aí cai no pecado e fica pensando: nossa, o que aconteceu? Sabe por quê? Porque isso é porque você não está montando guarda na sua vida, que identifica de longe, fala: eu estou vendo um ataque vindo contra mim, eu estou vendo uma tentação chegando e eu vou fechar as portas, eu não vou permitir. Tem que proteger o coração, tem que montar guarda, tem que vigiar, tem que ficar esperto. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: vigia, varão. Vigia, tocha. Quem aqui já assistiu o UFC? Tem que ficar igual o lutador que é preparado. Os caras ficam como? Aqui, ó. Fica com a guarda alta. Fica com a guarda alta, sabe por quê? Porque se ficar com a guarda baixa assim, ó, tum, cai. Toma um soco quando menos espera. Então tem que ficar que nem lutador, com a guarda alta. O pecado está vindo, a tentação está vindo. Dá um Muay Thai, velho. Dá uma voadora na tentação e fala: sai fora, porque eu sou propriedade exclusiva de Deus. E no que depender de mim, o meu coração está guardado no Senhor. Pecado não vai ter vez comigo, em nome de Jesus. Depois dessa aula de luta, sem fôlego, vamos continuar, amém. A quarta e última coisa que eu quero que você entenda, fala para a pessoa que está do seu lado:
tem que fazer valer o investimento. Ou seja, aumentar o valor. Fala aí, aumenta o teu valor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, que foi? Pablo Marçal, que isso, velho? Os caras, vocês estão vendo muito TikTok do Pablo Marçal, que eu sei, né? Vocês têm que voar. Tem uma pergunta para me fazer? Já fez, acabou. Ele é assim, né? Misericórdia. Vamos voltar para a palavra que é melhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz: porque fostes comprados por um preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? A quem? A Deus. Sabe o que é a última coisa que eu quero que você entenda? É que Ele nos comprou para que o nome dEle seja glorificado na nossa vida. Deus não comprou a gente só para ser uma propriedade que não tem valor nenhum, que não passa uma mensagem, que não faz diferença nenhuma. Não é isso. Deus nos comprou para que nós glorifiquemos o nome dEle. Há muitas maneiras de nós glorificarmos o nome dEle. Seja a primeira delas, mostrando aquilo, mostrando o Senhor que é dono da nossa vida, glorificando o nome dEle através da pregação do Evangelho, mas também no nosso testemunho. Quando você acha que não tem ninguém te vendo, você precisa estar glorificando o nome do Senhor nos mínimos detalhes. O problema é que às vezes nós damos glória a Deus, às vezes nós falamos das coisas de Deus, nós fazemos coisas que as pessoas da igreja olham e falam: uau, que bonito isso que a pessoa faz. Mas no dia a dia, as coisas que a gente faz parece que mais envergonham a Deus do que glorificam quem Ele é. Quer ver um negócio que aconteceu esse ano, finalzinho do ano agora? Marina vai lembrar. Eu aprendi isso sem querer. Eu ganhei um terno de aniversário. Inclusive meu aniversário foi dia 21 de dezembro, 19993041070. Esse é meu Pix. Você pode fazer o seu presente de aniversário, receberei com muita alegria. Tô brincando, não é o Pix não. Eu ganhei um terno, aí eu fui na loja de terno, trocar o terno, eu fui ajustar, né? Aí beleza. Aí eu cheguei lá, quando eu entrei na loja, a galera falou assim: ô pastor, tudo bom? Você é pastor lá na Nazareno Central, né? Que bênção, a gente sempre vê a igreja lá, tô querendo ir, tô meio afastado e tal. Glória a Deus, irmã, que bom, vamos voltar sim. Vai ser uma bênção te receber lá, a gente orar por você, todo manso. Aí o que eu fiz? Eu provei o terno, mandou para fazer os ajustes, voltou o terno, tudo errado. E aí não dava mais tempo de arrumar, porque já era virada de ano e tal, e eu queria usar meu terno novo no culto da virada, porque os irmãos investem no culto da virada, eu queria investir também, só que a calça não fechava, mano. Aí mano, queria matar a galera que fizeram a marcação errada. Aí sou pastor, né? A galera sabe, né? Falei, vou manter o meu testemunho. Irmã, não tem problema. Acontece, você está perdoado, eu te amo, irmã. Te espero no culto da virada. Amém? Aí ela, nossa, como você é bonzinho. E eu aqui perdendo. O que eu quero que você entenda, gente, é que glorificar a Deus é se preocupar com o nosso testemunho. E eu posso dizer algo que Deus me ensinou, é que talvez se aquelas pessoas não soubessem quem eu era aqui, talvez eu pudesse ter aberto mão do meu testemunho. Olha que absurdo isso. Quantos de nós abrimos mão do nosso testemunho e envergonhamos o nome de Jesus ao invés de glorificar o nome dele? A gente precisa aprender que nós temos que dar glória ao nome de Deus no nosso testemunho, no nosso caminhar, no nosso proceder.
é que nem os judeus antigamente, ou os orientais hoje em dia, eles têm uma preocupação excessiva em honrar o nome do pai deles, honrar a família do qual eles fazem parte. Quem já assistiu Mulan sabe do que eu estou falando. O que eu quero que você entenda é que há uma preocupação em honrar o nome do pai. As pessoas eram capazes de dar a própria vida para honrar o nome da família. E nós, eu e você, devemos aprender a ser assim nas nossas vidas, porque o nome que nós carregamos, que está colocado sobre nós, o nome do dono que nos comprou não com ouro, não com prata que perdem o seu valor, mas nos comprou com o próprio sangue, pagou o preço da nossa liberdade com a própria vida, e quer colocar uma identidade de propriedade exclusiva, que quer limpar o nosso coração, que quer transformar a nossa vida, que quer proteger a gente dos ataques. Esse nome que eu e você carregamos e que nós devemos glorificar é o nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que não mediu esforços e pagou com o próprio sangue o preço para que você pudesse ser uma propriedade exclusiva e glorificar o nome dele. Esse é o nome de Jesus. Fique em pé, por favor, para nós encerrarmos. O pessoal do louvor pode chegar já, por favor. O que eu quero que você entenda, no primeiro culto desse ano, que eu quero que já fique marcado logo hoje, no começo do ano, e graças a Deus a energia voltou porque está registrado, para a gente voltar sempre ouvir isso, tanto eu quanto vocês, é de que Jesus, sem que a gente precisasse pedir, sem que você precisasse sequer nascer, antes de tudo, Ele já se adiantou e pagou o preço pela tua liberdade. Ele pagou o preço pela tua vida. Ele pagou o preço para que você não fosse mais escravo do pecado que te leva à morte. Ele pagou o preço para que você pudesse obedecer a Deus agora, sendo uma propriedade exclusiva dele. E quer saber de uma coisa? Ele não se arrepende nenhuma vez de ter feito isso, nenhuma vez sequer. Como a gente falou, Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não estava se importando quão pecador você seria, não. Ele foi lá e pagou o preço. Agora, a grande pergunta diante de tudo isso que eu falei é: será que esse preço que foi pago está valendo a pena hoje na tua vida? Será que você tem guardado essa propriedade que é você mesmo, que Deus comprou do jeito que você deveria? Será que você tem feito aquilo que é necessário para que esse sacrifício de Jesus seja honrado sobre a sua vida? Será que você chegou até aqui no primeiro dia do Nazatim desse ano, no primeiro culto do ano de 2024, depois de tanto tempo que você já esteve aqui? Será que você chegou aqui precisando mexer em algumas coisas porque talvez você não esteja sendo uma propriedade exclusiva de Deus? Esteja faltando essa identidade? Ou será que talvez nessa noite a primeira coisa que Deus precisa fazer no teu ano é começar a limpar e tirar as pedras e tirar as impurezas que talvez ainda não foram tiradas, mexer naqueles cantinhos que é difícil de chegar, mexer nas impurezas que estão escondidas debaixo dos tapetes do nosso coração, que ninguém tem acesso, mas que você e o Senhor sabem que estão lá. Será que você precisa começar o ano fazendo um propósito com o Senhor de montar guarda
e falar: não, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou ficar com a minha guarda alta e não vai ser qualquer ataquezinho do pecado, não vai ser qualquer ataquezinho de Satanás, da minha carne, do mundo que vai me derrubar. Eu vou montar sentinela. E talvez aumentar o valor do investimento que Deus fez sobre a sua vida. Se alguma dessas coisas que eu disse, seja a identificação que precisa ser colocada, ou a limpeza que precisa ser feita depois desse final de ano e começo de ano agora, ou seja, montar guarda, se algo dessas coisas que precisa ser feito hoje na sua vida, eu quero te convidar a sair do teu lugar e se colocar diante do altar do Senhor. Não precisa ter vergonha de nada, não precisa se prender ao que as pessoas vão achar, não precisa ficar preocupado com o que os outros vão pensar, porque aqui ninguém vai se importar com isso. O único que vai se importar é o Senhor, que quer olhar para a tua vida hoje e falar: caramba, que cara corajoso, porque ele tem coragem de sair do lugar dele e vir até aqui e falar: Senhor, é de limpeza que eu preciso. Talvez é de uma faixa, propriedade exclusiva de Deus que eu preciso colocar sobre mim hoje. Talvez seja levantar a guarda e começar a rebater as flechas do pecado que vem contra você. Nós vamos cantar uma música agora aqui e eu quero encorajar você, em nome de Jesus. Se há algo nessa noite que precisa ser resolvido, vai ser resolvido no altar do Senhor. Não vai ser resolvido em qualquer lugar não, porque quem está olhando para os corações aqui é o próprio Deus. É aquele cara que subiu naquela cruz e pagou o preço por você. Então, enquanto nós cantamos, se ainda for desejo do teu coração, sai do seu lugar, porque nós vamos orar por você nessa noite, em nome de Jesus.